Pessoal, então vamos dar início ao nosso encontro aqui, mais um Momento OEB, dentro da nossa trilha, o ambiente econômico do mundo corporativo brasileiro. Hoje nós teremos uma aula do ambiente econômico e oportunidade de negócio no estado do Amazonas. Teremos a oportunidade de ouvir o professor Martinho Azevedo nesta aula de hoje. Nós agradecemos a todos pela presença. Esse material será disponibilizado também a todos, também nos canais de YouTube da FIA da Ordem dos Economistas do Brasil. E lembrar que essa parceria da Ordem dos Economistas com a FIA, com o Programa de Capacitação da Empresa em Desenvolvimento da FIA, é uma honra muito grande, um prazer para nós. Nós, OEB, nós, FIA. Não é isso? Então, eu gostaria de dar boas-vindas a todos e gostaria de falar umas breves palavras sobre o nosso ilustre professor de hoje, que é o nosso professor Martinho Azevedo, economista, com mestrado em Desenvolvimento Regional pela Universidade Federal do Amazonas, membro do Conselho de Administração da Universidade do Estado do Amazonas, consultor em projetos de investimento com incentivos fiscais na Amazônia, credenciado junto à SUDAM, junto à SUFRAMA, ao BASA e à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Amazonas. São credenciais que, como consultor, o professor Martinho tem. Ex-presidente do CORECON, Conselho Regional de Economistas do Estado do Amazonas, ex-membro do COFECON, Conselho Federal de Economia do Estado do Amazonas, professor universitário de mão cheia e representante da Ordem dos Economistas do Brasil no Estado do Amazonas. Então, como disse no início, o professor Martinho nos brindará hoje com a aula sobre o tema o ambiente econômico e oportunidade de negócio no Estado do Amazonas, como parte da trilha o ambiente econômico do mundo corporativo brasileiro. Professor Martinho, nós somos muito agradecidos pela gentileza da sua disponibilidade como nosso representante da Ordem dos Economistas no Estado do Amazonas e como professor neste momento, conectando essa parceria exitosa FIA, Ordem dos Economistas do Brasil. Dito isto, professor, passo-lhe, então, a palavra e o microfone. Ok, professor Almir, a satisfação é nossa em poder contribuir e tenho acompanhado essas iniciativas, que são várias, OEB, FIA, e que a gente realmente tem aprendido muito, né? E essa é a razão maior de nossa participação, essa troca, essa visão, né, que a gente possa ter do Brasil, certo? Então, pessoal, antes de nós irmos para o material que nós preparamos, a ideia é trazer uma visão bem simples, né, deste ambiente de negócio no mundo corporativo no estado do Amazonas. Então, fui colocando coisas bem básicas. E qual é a dinâmica, qual é a ideia que está por trás disso? Da onde nós viemos, como nós nos tornamos esta sociedade, né? Onde nós estamos e o que nós vamos fazer daqui para frente. Então, essa é uma visão bem simples, né? Desse ambiente que nós entendemos. O professor Valmir já falou da nossa atuação. De fato, nós somos credenciados, temos várias empresas como clientes neste ambiente, e somos assim entusiasta de que é preciso ainda melhorar, que nós temos que simplificar, isso sim atrai novos investimentos, se estimula crescimento, se desenvolve, né? E nós somos um entusiasta não só com a capital, mas como o interior do Amazonas. E daí, nesse primeiro momento, digo que há um potencial muito grande, dada a Amazônia e o estado do Amazonas, em particular, ainda ser uma grande fronteira de expansão de negócios. Essa expansão não é aquela visão que muitos já vão acabar com a floresta. Se eu colocar um mapa, vou dizer, olha, está aqui o mapa atualizado, não tem nada disso, tá, pessoal? Então, a ideia inicial é essa, tá? Eu vou passar agora, eu acho que a Carol e a Monique já podem me ajudar, eu vou voltar aqui para a primeira. Todo mundo está ok, pessoal? Estão vendo? Não. Oi, professor.
O senhor Oi. precisa vir aqui no Zoom e compartilhar Ah, a tá tela? bom. É que nós tínhamos descompartilhado, né? Isso. Agora. Ainda não. Opa, agora sim. Excelente, muito bom. Aqui. E agora, modo de apresentação. Nós Então, estamos pessoal, prontos, professor. tudo ok, né? Estão ouvindo bem? Tranquilo. Então, vamos lá. Num primeiro momento, pessoal, nós temos que falar nesta contextualização histórica e as particularidades. Por que isso? Que desde o início da sua colonização, da sua exploração econômica, do seu desenvolvimento quanto sociedade, a Amazônia e o Amazonas sempre tiveram uma relação muito maior com o exterior do que com a própria economia brasileira, né? E aí eu coloco um primeiro item, que é a formação econômica do Estado do Amazonas, acompanha os movimentos e relações da economia da Amazônia. Então, nós temos aí um período até interessante, em que na Amazônia predomina o extrativismo de subsistência, né? E que, ao longo da história da Amazônia e do Amazonas, o extrativismo, a agricultura e a pecuária tradicional foram os principais pilares de sustentação dessa sociedade regional. Esse período, quando se estuda a história econômica da Amazônia ou do Brasil, ele é entendido como um subciclo econômico chamado de Drogas do Sertão. Mas no século XIX, aí eu fiz um recorte porque nós temos momentos distintos, mas esse período é o período em que a economia da Amazônia ganha relevância, inclusive em termos de comércio internacional do Brasil, que é o que foi chamado de ciclo da borracha. E aqui, pessoal, eu coloco o período de 1880 a 1945, sendo que, neste período, temos um outro subciclo. O primeiro, que é de 1880 a 1910, em que o comércio internacional tem esta demanda por esse produto tipicamente regional, né? A borracha. E, posteriormente, dado o avanço da indústria mundial, especialmente automobilística, e temos o advento ali da Segunda Guerra Mundial, então nós temos uma outra fase da exploração desse produto na Amazônia, tá? Então nós temos um período aí de grande expansão da atividade econômica na Amazônia, tá certo? E que teve esses estados como, assim, seriam as portas de entrada para a grande região amazônica, tá? Bom, passada a euforia econômica, tem-se uma prolongada estagnação e isolamento econômico, em função da reorganização internacional, da exploração do látex e da mudança tecnológica na indústria mundial. Então, novamente, um fator externo está determinando o desenvolvimento, uma determinada atividade econômica na região. Então, eu chamo aqui de extrativismo para exportação, que é a borracha. Passado o grande ciclo do extrativismo, que é o ciclo da borracha, ocorre esta redução do fluxo de capitais para a economia do interior. E nós temos um recrudescimento da produção que havia, produção primária, e do próprio extrativismo, né? Então, isso, de fato, realmente deixou a nossa região numa grande crise econômica. E, posteriormente, já em 1946, novamente, o Brasil passa a olhar a Amazônia agora com outro olhar, né? É a intervenção do Estado brasileiro na Amazônia. E como ela ocorre? Através da integração nacional, a partir da implantação, do planejamento de grandes projetos para a região. E na Constituição de 1946 já vem esta preocupação com a Amazônia. Através do Plano de Valorização da Amazônia, em que a União já destinaria parte ali da sua receita tributária para investimentos na região. Estamos falando ali de 3% num período de 20 anos. Ok?
Bom, em 1953, olha só, de 46, só em 53, essa indicação da Constituição ela passa a ser regulamentada, né? Onde é criado ali o Plano de Valorização da Amazônia, certo? Sendo que em 1966, novamente, através de uma emenda constitucional, esse artigo passa a ter uma nova redação, em que o Plano de Valorização da Amazônia agora terá em caráter permanente o repasse desses recursos de 3% da receita tributária. Avançando aí neste período, nós temos, posteriormente, a Operação Amazônia, em que a Amazônia ganha importância estratégica como área a ser ocupada, né? Que nós temos aquela visão da integração nacional, tá certo? Através do Plano de Integração Nacional, em 1900 e... Carol, eu só queria tirar aqui, Carol, você me ajuda Deixa eu ver se eu consigo. Agora. Ok. Então, nós temos aí o Plano de Valorização Econômica da Amazônia, em que a União, em caráter permanente, iria destinar quantia não inferior a 3% da sua renda tributária. Finalizando aqui em 1970 com o Plano de Integração Nacional. Então, a Amazônia já passa a ser vista como, não agora com aquela relação exclusiva com o mercado externo, mas sim também com a preocupação de fazer a sua integração à economia brasileira. E dentro deste arcabouço todo criado, nós temos como principais diretrizes a reformulação do antigo Banco de Crédito da Borracha, que tornou-se o Banco da Amazônia, né, como um banco de fomento da atividade econômica na região. Assim também como o antes criado Superintendência do Plano de Desenvolvimento da Amazônia passa a ser Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, Sudã. Esta superintendência, e aí começam a ter mudanças significativas, a Sudã com a atribuição de administrar incentivos fiscais na região e também a questão de financiamento de longo prazo. Então, nós temos aí um órgão de desenvolvimento regional com uma atuação forte na região. Dentro desta visão de grandes projetos de integração e de busca pelo desenvolvimento, também é formulado a Zona Franca de Manaus, em 1967. Tá certo? Então, nós temos esse processo histórico aqui, em que o modelo de desenvolvimento econômico regional está assentado nesse tripé. Claro, na atração de investimentos, como através da política de incentivos fiscais, e aí nós temos a Sudã administrando os incentivos do imposto de renda e a SUFRAMA administrando incentivos fiscais relativos ao II e ao IPI. Temos a questão do crédito para investimento de longo prazo, que nós temos o Banco da Amazônia e a Sudã, através do Fundo de Desenvolvimento da Amazônia. E o outro pilar seria a organização desta produção destinada tanto ao mercado nacional como também ao mercado internacional. E aí, pessoal, a gente começa a enxergar como foi que o pessoal fala tanto em incentivos fiscais na região. E aí, mais do que oportuno, também fazer essa delimitação, que a Sudã ela tem uma atuação num ponto importante, tá, pessoal? A Amazônia Legal. E a Amazônia Legal, como está aí descrito, compreende os 9 estados, como Acre, Amazonas, Roraima, Pará, Amapá, Rondônia, Mato Grosso, Tocantins e parte do Maranhão. Então, veja o tamanho da área
a ser desenvolvida dentro dessas políticas aí que nós falamos, de incentivos fiscais, crédito subsidiado e com o objetivo de produzir e integrar essa região no mercado nacional. E a área de atuação da SUFRAMA, diferente da SUDAM. A SUFRAMA fica com a responsabilidade de administrar, novamente, outro conceito interessante, a Amazônia Ocidental. E a Amazônia Ocidental compreendida com estados do Acre, Rondônia, Amazonas, Roraima e Amapá, porque tem a questão dos incentivos fiscais em Macapá e Santana. E, finalmente, a área da Zona Franca de Manaus. Então, pessoal, aquela região da Zona Franca de Manaus. Então, pessoal, a área da Zona Franca de Manaus é uma área bem delimitada, que são 10.000 quilômetros quadrados, compreendido aí nesta região do Porto de Manaus, né? E a visão qual era? Deixa eu só ajeitar. E a visão qual era? Era criar, né, uma área de livre comércio de importação, exportação e de incentivos fiscais especiais, estabelecida com a finalidade de criar no interior da Amazônia um centro industrial, comercial e agropecuário, dotado de condições econômicas que permitam seu desenvolvimento, em face dos fatores locais e da grande distância a que se encontram os centros consumidores de seus produtos. Olha só a dinâmica deste modelo de desenvolvimento pensado para o desenvolvimento da região. Tá? Opa. Então, dentro da visão lá dos 3 pilares, nós temos a política de incentivos fiscais em vigor na Amazônia, e especialmente aqui na Zona Franca e no estado do Amazonas. Nós temos a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, que é a SEDECT, que ficou com a incumbência de administrar os incentivos fiscais disponibilizados pelo governo do Estado, nas seguintes modalidades: diferimento, isenção, crédito estímulo do ICMS e crédito fiscal presumido. E o crédito estímulo ele é interessante porque ele vai sendo direcionado, concedido, não para a empresa, mas para a produção da empresa, né? E esse incentivo é concedido de acordo com a característica técnica dos produtos. E o incentivo vai de 55% a 100%. Exemplo, Martinho, se eu quiser produzir um bem de consumo final na Zona Franca de Manaus para ter o incentivo do ICMS, sem problema, atende a legislação, o incentivo, crédito estímulo de 55%. Não, Martinho, eu quero desenvolver um componente, eu quero desenvolver um bem intermediário, ele pode chegar ao crédito estímulo de 100% do ICMS. Aí está a base legal, aí está o decreto regulamentador, e, posteriormente, vocês terão acesso aos sites com todas essas informações. A SUFRAMA ficou com a incumbência de administrar os incentivos fiscais relativos aos tributos federais. E aí nós temos, dependendo da operação que eu chamo de logística de produção da empresa, nós vamos ter isenção e redução. Isenção do IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, isenção do II, que pode ser a aquisição de máquina, equipamento, os insumos, né? Então, você tem a isenção, e tem a questão da redução deste imposto. Quando ocorre? Quando se compra do exterior, produz na Zona Franca e vende para o resto do Brasil. Então, esta dinâmica de concessão, monitoramento desses e controle desses incentivos fiscais é exercido pela SUFRAMA. Aí está, e no ano de 2003, com o advento de mudanças aí na questão da carga tributária brasileira, surgiram aí a questão do PIS e da COFINS. E aí, novamente, a SUFRAMA ficou, com a legislação posterior que surgiu, ficou também com esta condicionante de avaliação
da renúncia fiscal, dos impactos fiscais e tributários do PIS e da COFINS. Aí também depende da operação, PIS/COFINS importação, PIS/COFINS faturamento, etc. De modo que a legislação básica do modelo é o Decreto 288, de 67, sendo recepcionado pela Constituição de 88, está aí no ato das disposições constitucionais transitórias, artigo 40, e que dizia que o modelo ficaria por mais 25 anos. Em 2003, uma nova emenda constitucional, a emenda constitucional número 42, disciplina-se através desse artigo 92, acrescentando mais 10 anos para o modelo Zona Franca, ou seja, que o prazo seria até 2023. Sendo que, em 2014, uma nova emenda constitucional altera o artigo 22, acrescentando mais 50 anos. Tá? Então, esta segurança jurídica do modelo que está na Constituição Federal e que garante que o modelo Zona Franca vá até 2073. O outro pilar da gestão dos incentivos fiscais é a SUDAM, que ela administra os incentivos fiscais de hoje. Redução de 75% do imposto de renda e adicionais, né, por um período de 10 anos, como também administra o incentivo de reinvestimento do imposto de renda das pessoas do Brasil todo, certo? E também a questão do ter um programa lá de inclusão digital. Está aí a base legal, que é a medida provisória, o decreto 4212 de 2002, que estabelece quais os setores e as atividades que são passíveis de acesso aos incentivos administrados pela SUDAM, seja incentivo fiscal, seja incentivo creditício através do FINAM. E em 2019, que o incentivo, na verdade, da SUDAM terminaria no ano de 2018. Houve toda uma corrida, foi apresentada uma nova lei, que foi aprovada, aí, essa lei 13799 de 2019, que deu prazo fatal para que as empresas com interesse em investir na região e obter um incentivo fiscal 2023. Aqui, pessoal, o outro pilar é a questão da concessão de crédito subsidiado. Nós temos aqui o Fundo de Desenvolvimento da Amazônia, e aqui eu fiz apenas uma apresentação para vocês, porque, pessoal, esta política aqui, ela é definida pelo Plano de Desenvolvimento Regional, e há todo um processo de dimensionamento da participação do fundo, do FDA e do recurso administrado pela SUDAM, com recurso próprio ou mesmo a outra linha de financiamento que nós vamos ver posteriormente, que é o FNO. Mas de modo que, qual é a taxa de juros? Aqui embaixo é IPCA mais 4,35 ao ano. Se nós formos fazer uma comparação com a taxa de mercado, nós vamos ver que realmente faz muita diferença. Além da taxa ser subsidiada, tem a questão do prazo, né? Sendo que projetos de investimento desta natureza aí vai depender da finalidade, se é infraestrutura ou se é a indústria de transformação, outro tipo de indústria, vai até 20 anos. A outra fonte de financiamento deste modelo é o Fundo Constitucional de Financiamento do Norte, o famoso FNO, que também, previsto na Constituição de 88, ela vem e reserva parte dos recursos arrecadados destinados à aplicação na Amazônia Legal também, né? E aqui, pessoal, eu trouxe o que foi planejado e que está sendo executado no ano de 2022. Então, o FNO tinha uma reserva de 10,6 bilhões para investimento, né? Este ano, dada a política adotada nos últimos 3 anos, esses recursos já foram aplicados, né? E aqui também, outro ponto importante, é essa definição dos programas e dos valores destinados para cada unidade da federação que compõe a Amazônia, é definido pelo Conselho de Desenvolvimento da SUDAM,
obediente às diretrizes do Plano de Desenvolvimento Regional. Tá? Então, aí tem, que eu coloquei, a previsão de aplicação por unidade da federação e a previsão de aplicação por programa. Então, tem aí os mais variados. O que eu tenho estimulado? Pouco tem se aplicado numa linha interessante do FNO, que é a ciência e tecnologia, inovação. Então, eu sempre coloco, olha, pessoal, tem dinheiro quase que sobrando aqui, nós precisamos de bons projetos, boas ideias, para que a coisa aconteça. Bom, então, pessoal, o que ocorre? Dentro desta visão de desenvolvimento regional, aí nós chegamos a este ambiente hoje corporativo, ambiente de negócio do Estado do Amazonas. E aqui trouxe umas questões bem simples para a gente avaliar qual o impacto disso, como tem sido desenvolvido esse modelo, o modelo Zona Franca, o modelo de incentivos fiscais e também a concessão de crédito. Então, nós temos aí a participação dos setores na composição do PIB, ano de 2021 e ano de 2022. O que nós temos já observando? O setor primário do Amazonas, nos últimos anos, tem realmente apresentado um crescimento importante, mas ainda, de certa forma, tendo vinculado muito a atividade industrial. Tá? Assim, como o setor mais dinâmico, eu diria, ainda é a indústria, nós vamos ver posteriormente aí na frente. Tá? Essas informações estão no site da SEDECT, que nós vamos avaliar, e de outros indicadores. Então, visualizada a participação setorial na formação do PIB, nós agora avaliamos aqui o crescimento do polo industrial de Manaus. Então, assim como ocorreu na economia brasileira nos anos de 2014, 2015, e algum reflexo em 2016, mas a partir de 2017, o polo industrial de Manaus entra numa nova fase de reestruturação, novas tecnologias, novos produtos, e em 2021 tem batido recorde, Chegou aí o patamar de 158 bilhões em faturamento. Tá, Martim? E o que produzem aí, rapaz, nesse valor todo? Aqui tem a participação das atividades de maior participação no polo industrial de Manaus. Tendo destaque, claro, os eletroeletrônicos e bens de informática, e do roda. Esses três setores já são bem superior aos 50% de todo o segmento industrial do Estado do Amazonas. Aí essas informações são informações oficiais, obtidas nos próprios indicadores industriais da SUFRAMA. E aqui, pessoal, Martim, qual é o ambiente de negócio se eu quiser ir para Manaus, se eu quiser ir para o Amazonas e abrir um negócio? Está aí as informações que eu entendo importantes. A SUFRAMA iniciou, em maio deste ano, esse projeto, Projeto Amazônia 2040. E qual é o objetivo? Olha só, professor Almir, a coincidência das coisas. Avaliação do ambiente de negócio na região norte. Então, a SUFRAMA está liderando um processo que conta com a participação dos estados através das suas secretarias de Fazenda, Secretaria de Administração, secretarias de Meio Ambiente, tudo, tendo como objetivo facilitar, de certa forma, a atração de investimento para a região. Claro que isso hoje já está em pleno funcionamento. Aqui no Amazonas, eu cheguei a participar como membro do conselho da Rede Sim, e também, ano passado, essa nova lei aí, que vem disciplinar, orientar uma série de questões, tendo como objetivo a melhoria do ambiente de negócio. Qual é o ponto que nós estamos no Amazonas? É um ambiente institucional, eu diria que 100% digital.
né, ocorreu, de fato, especialmente nos últimos 2 anos, a digitalização dos serviços públicos. Hoje, o nosso escritório é raro imprimir uma folha. Por quê? Porque todos os peticionamentos, todos os pedidos, todos os requerimentos, ofícios, acompanhamento, tudo é feito através da internet, né? E aqui eu coloquei os principais órgãos que são a porta de entrada para a abertura de negócios no estado do Amazonas. Junta Comercial, você clicou nesse endereço, ele vai te orientar de forma muito didática quais os próximos passos para você abrir uma empresa. Da mesma forma, a SUFRAMA, da mesma forma, a SUDAM, Banco da Amazônia, Secretaria de Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, a Cefaz, e aqui eu coloquei o outro órgão ambiental do estado do Amazonas, que é o IPAAM, também 100% essas atividades são digitais, e aqui o sistema Slim, que é, de certa forma, vinculado à Rede Sim. E eu coloquei aqui do outro lado só a título de ilustração, né? Desde a abertura da empresa, né? Alterações, atualização cadastral, acompanhamento de processos, baixa, inscrição de autônomo, enfim, regularização ambiental, tudo. Tudo hoje, esse pacote de serviços públicos estão à disposição e de fácil acesso nos órgãos que administram as relações institucionais no estado do Amazonas, né? E tem um ponto interessante aqui também, que isso tem colocado o Amazonas realmente como um estado que tem atraído bastante negócio, sendo assim, possibilitado um ambiente muito favorável para a atração de investimentos, tá? E aqui, pessoal, vamos conhecer um pouco deste gigantesco estado, que é o estado do Amazonas. E aqui eu escolhi apenas alguns indicadores para que a gente possa olhar um pouco o estado do Amazonas. Mas também está aí o endereço, e como é um documento bastante interessante, coloquei o endereço, clicou, você vai ter acesso a todas essas informações. E, de uma visão bem simples, olhar, tá, o que tem, onde é ocupado e como é que está ocupado isso aqui. Nós temos uma região, um estado, né, com uma população extremamente concentrada no município de Manaus, né? Dos 62 municípios do estado do Amazonas, Manaus hoje tem uma população de 52,83% da população do estado, né? Claro que esta concentração populacional também vai refletir em todas as demais relações econômicas no estado, certo? E aqui nós passamos para o próximo. Novamente, não se faz ou não se desenvolve atividade econômica sem relação de troca, sem integração de áreas, de regiões, de municípios, né? Então, o Amazonas tem, basicamente, alguns acessos, eu vou dizer. Trouxe aqui uma demonstração das rodovias. Nós temos aqui embaixo a 230, BR-230, que é a Transamazônica. Nós temos aqui de Porto Velho a Manaus, que é o grande ideal das populações, tanto de Rondônia quanto do Amazonas, que é a BR-319, que é aquela novela que tem aí 3 décadas. E nós temos uma plenamente trafegável, que é a BR-174, Manaus-Boa Vista, tá certo? Há alguns trechos de rodovias estaduais, que é basicamente a região metropolitana de Manaus, né? E o grosso dessa troca entre municípios e entre regiões é através dos rios. Então, daí aquilo que a gente falava, eu vou para Humaitá. Tá bom, vai de barco? Vai. É uma semana, não tem problema, não. Dada as distâncias realmente interessantes aí do nosso estado. Aqui, pessoal, eu trouxe mais também com informação. Por que o Amazonas tem dificuldade na questão do desenvolvimento de algumas atividades?
o Estado ele é realmente, na sua grande parte, ou em áreas extremamente estratégicas, ocupado por unidade de conservação, seja estadual, e aqui tem uma amostra de unidade de conservação estaduais, né? E aqui nós temos as unidades de conservação federal. Então, pessoal, o que nos resta? Poucas áreas, aspas, livre para o desenvolvimento de determinadas ou de atividades econômicas potenciais neste imenso território, né? O outro ponto importante é a importância dos grandes rios no estado. Então, está aí, pelo menos água é que não nos falta, né? E aí, Martinho, o que você vê para o futuro deste estado? E aqui eu coloquei uma visão que a gente, de quando em quando, discute com outros colegas economistas, e a gente imagina que o próximo passo vai ser esse novo modelo, e nós chamamos de modelo econômico endógeno. E ele está como ele é pensado? Ele deve estar assentado nas potencialidades dos recursos econômicos locais ou intrarregionais, que é comum, e logo na frente eu já falo o que é isso. Esse intercâmbio de produtos, de negócios, de tudo, na região é muito grande, né? Outro ponto que nós precisamos é a questão da regularização fundiária, assistência técnica contínua e crédito direcionado. Outro ponto interessantíssimo, é necessário avançar na formação bruta de capital, acesso à tecnologia e qualificação da mão de obra local. Outro, que o conhecimento tradicional, estruturação e formalização de cadeias produtivas competitivas. Outro ponto interessante, que ocorra a promoção e estímulo ao acesso do mercado consumidor, com o uso da marca Amazônia. Então, o que a gente imagina? Que o Amazonas tem a possibilidade real de ter uma das cadeias industrial diferente, que é a indústria de alimentos de base sustentável. Temos a marca mais valiosa do planeta. E, se juntarmos estes elementos, poderemos ter cadeias produtivas com elevado valor agregado, capazes de mudar o cenário de pobreza do interior, reduzindo desigualdades e estimulando um novo propósito de vida para o homem amazonense. Mas, para isso, nós precisamos combater a ideia de conflito entre conservacionistas e produtores, que não ajuda na solução da questão. Tem-se que buscar o equilíbrio de visão, especialmente hoje, que a sociedade já domina conhecimento e técnica de produção que concilia a conservação ambiental com produção sustentável. Isso é fato, isso já ocorre. Dito isto, e as oportunidades? Primeiro, nós não podemos abrir mão do polo industrial de Manaus, que é uma indústria moderna, que tem os maiores players de alguns segmentos importantes da indústria e produtores para o mercado nacional. Outro ponto que nos últimos anos a gente tem acompanhado, e eu também fiz até parte no momento que foi criado a instituição CBA, que é o Centro de Biotecnologia da Amazônia. E aí entra um novo segmento de bioeconomia. Então, nós temos o Centro de Biotecnologia da Amazônia, desenvolvendo pesquisas, desenvolvendo os produtos. Tem coisas muito interessantes acontecendo lá. Depois eu mando o site para vocês terem acesso a todo esse trabalho que está sendo feito lá, como a questão da produção de alimentos, de fármacos, cosméticos e novos materiais de uso industrial. Isso está acontecendo. Tem muita pesquisa que tem sido desenvolvida lá. E há, inclusive, interesses muito fortes hoje se aproximando dessa estrutura. O outro ponto importante é este grande potencial desse imenso estado, é o turismo. E aqui nós temos recebido bastante consultas na área do turismo ecológico, destacadamente a pesca esportiva, de negócios, da cultural, né? O turismo cultural e gastronômico. Outro ponto que já temos basicamente consolidado duas regiões de exploração mineral sustentável. E aí nós temos destaque o município de Coari, com um gasoduto
Coari, Manaus, e no último ano foi inaugurada uma nova grande planta industrial, que é o projeto Azulão, na produção, aí, na extração do gás, que hoje já é utilizado na geração de energia para o estado de Roraima, que tinha uma dependência muito forte da Venezuela. O outro grande potencial, que está muito próximo de Manaus, é a questão dos fertilizantes, que é um problema hoje estratégico para o Brasil, e a exploração de outros minérios que são, de certa forma, podem ter uma exploração racional, sustentável e sem impactos relevantes para o meio ambiente. Outro item que ainda tem bastante espaço de crescimento é a logística, seja destinada à questão da produção e consumo regional, né? A Amazônia tem uma população de quase 30 milhões de pessoas que precisam comer, precisam se vestir, precisam, enfim, as mais variadas demandas. E também a produção dessa região, que é muito interessante. E aí abre-se as oportunidades de investimento no transporte rodofluvial e de cabotagem. E aqui, pessoal, é assim, antes, há 15 anos atrás, ficava-se na torcida para ter a vinda de um navio para pegar os produtos aqui da Zona Franca. Hoje, nós temos, que a gente chama de janela, 3, 4, 5 janelas por semana. Então, graças à ampliação desse transporte de cabotagem, hoje realmente tem sido desenvolvida esta modalidade que tem ajudado muito, inclusive, a região. Então, senhores, as atividades econômicas produtivas devem ser consideradas como cadeias produtivas relevantes do sistema econômico. Dessa forma, se amplia e fortalece as forças motrizes da economia regional. Então, é isso que a gente imagina. Não dá mais para estimular uma atividade isolada. Já sabemos que este modelo não funciona, mas precisamos desenvolver de uma forma ou dentro da visão de cadeia produtiva. E aí, pessoal, ano passado nós fizemos um trabalho, junto com a Secretaria de Produção Rural, em que foram estabelecidas algumas cadeias prioritárias. O pescado, seja a pesca artesanal, a piscicultura, que também está se desenvolvendo bastante, a cadeia produtiva do açaí, e aqui, pessoal, só a título de informação, 2021 ainda não saiu, mas 2020 tem. O açaí movimentou, em 2020, 4,7 bilhões na Amazônia. Né? Nós temos a castanha do Brasil, que hoje é exportada não só para o Brasil, mas como para o resto do mundo, mandioca, banana, abacaxi. Temos o melhor abacaxi do Brasil, com certificação, inclusive, de origem já definida pelo INPE, salvo engano. E outro ponto importante é a pecuária sustentável, que está sendo desenvolvida no sul do Amazonas. Nós tivemos trabalhos bastante interessantes, inclusive junto com o Ministério Público Federal e outros órgãos, em que é possível, sim, desenvolver esta atividade sem danos, sem precisar derribar nenhuma árvore, sem fazer nada disso que muitas das vezes é apregoado. Por quê? Porque já tem o conhecimento disponível, a técnica é acessível, e hoje, inclusive, esta região do sul do Amazonas, ela é certificada com a questão da febre aftosa, isenta, e também garantia da genética. Né? Então, tem realmente um plantel interessante e que é concentrado mais na região sul do Amazonas, dada a sua particularidade, inclusive, geográfica, né? E de vegetação, tá? Porque não é só árvore, não. Nós temos alguns ambientes distintos na própria Amazônia e no próprio Amazonas, tá certo? Então, é possível, sim, desenvolver essas atividades e gerar emprego, renda e melhoria na qualidade de vida das pessoas, tá certo? Então, pessoal, essa é a visão. Muito obrigado a todos. Eu sou o Martinho Azevedo, economista brasileiro amazônida. Aí está meu e-mail. E esta frase que eu sempre ouvia do meu pai, eu nunca posso esquecer, né? Nunca esqueça de quem você é e de onde veio. Em homenagem ao meu pai e à minha mãe. É isso aí, professor. Fico à sua disposição. Excelente. Palmas para o grande professor Martinho. Maravilha.
Pode descompartilhar, por gentileza, professor? Tá. Registrando aqui a presença do nosso ilustre Marcos Calheiros, né? Lá do estado de Alagoas, o nosso preclaro amigo, professor também Marcos Antônio Vasques e outras autoridades aí presentes. Professor Wilson Rabai, eu gostaria, diante de passar a palavra para algumas perguntas que já estão aqui engatilhadas, queria passar para o nosso ilustre vice-presidente, representando aqui, nesse momento, a Ordem dos Economistas do Brasil, professor Rabai. Está sem som. Professor, você está sem som. Só ativa o microfone. Professor Almir, mais uma vez, cumprimentar por essa excepcional oportunidade de conhecer melhor o nosso Brasil, e que a gente torce tanto pela Amazônia, e hoje vimos que os instrumentos e os organismos que possam apoiar foram muito bem demonstrados pelo colega, e fez uma retrospectiva histórica maravilhosa, uma retrospectiva também de todos os mecanismos creditícios e tributários que são disponíveis para incentivar. Eu fiquei muito contente com essa oportunidade de conhecer um pouco mais o nosso Brasil. E obrigado por essa oportunidade. E parabéns ao palestrante. Excelente, professor Rabai. A professora Selma, por favor, está com a palavra. Eu gostaria de fazer uma pergunta, me sinalizou aqui. Por não, professora? Muito obrigada, professor Almir. Bom, professor Martinho, mais uma vez, parabéns, e fizemos mais uma viagem aqui pela Ordem dos Economistas, dessa vez para a Amazônia, né? Então, essas palestras têm se tornado verdadeiras viagens. A pergunta que eu tenho, professor, é a seguinte: a Amazônia é muito foco do pessoal da conservação ambiental, e existem olhares assim bastante expressivos em relação à preservação e conservação do solo e preservação principalmente dos recursos hídricos, né? Então, os sistemas de integração de floresta com a produção agroecológica, o senhor entende que isso poderia representar uma das soluções, não só para a conservação da Amazônia, mas também como para a valorização da marca da Amazônia? Isso poderia acontecer sem afetar o desenvolvimento econômico da região? O senhor enxerga essa oportunidade? Professora, não só enxergo, como defendo e pratico, tá? Bom. Nós fazemos isso, nós temos uma propriedade aqui próximo, e nós fazemos isso, o modelo agroecológico. Nada mais fantástico do que isso. Eu estou falando como economista, porque a gente tem que colocar na ponta do lápis. Então, numa pequena área, nós estamos plantando espécies madeireiras, espécies frutíferas, e aí, inclusive, um consórcio com açaí, e espécies de menor ciclo, como o abacaxi, certo? Ano passado, nós fizemos uma experiência, nós tínhamos algo em torno de 60 mil pés de abacaxi, foi uma produção fantástica, e o açaí está crescendo, tá? O açaí está crescendo, o cupuaçu está crescendo tudo junto, o maracujá também. Então, professora, e aí, inclusive, nesta semana passada, saiu no jornal Valor Econômico a preocupação do Amazônida não é a preservação ambiental, é a segurança, é a saúde, etc. E por que essa visão? Muito simples, aqui se pratica isso. Qualquer pequeno produtor, qualquer empreendedor deste segmento, nós temos, professores, senhora Selma em especial, uma das legislações mais rígidas do planeta. E os órgãos, hoje, pelos sistemas que estão implantados, especialmente o CAR, os órgãos fiscalizadores acompanham isso. A nossa produção ela é certificada pelo órgão ambiental. Eu fui lá, tirei a licença, todo georreferenciada, e o órgão me autorizou. Eu estou usando menos de 5% da área da minha propriedade, gerando emprego, gerando renda, gerando produtos. E ainda faltou banana. Fantástica a produção. Então, isso já está funcionando, já tem muitas experiências. Regiões do Amazonas já estão fazendo isso, tá? Então, é algo assim. Eu não só acredito, como digo, defendo como necessário, tá, professor? O modelo agroecológico é o modelo ideal para se fazer todas essas boas práticas, tá? Nós não podemos
ter medo da exploração. Nós temos que fazer, mas fazer de forma consciente, com técnica, com conhecimento. Não pode simplesmente, vamos esperar uma árvore, ela vai cair, vai apodrecer. Por que você, antes dela cair, você não tirou, não aproveitou a madeira e plantou outras no lugar? Né? E, paralelamente a isso, eu tenho um irmão, também economista, que trabalha com isso. E tem uma empresa que é especializada em recuperação de área degradada, produção de mudas. Tem uma série de coisas acontecendo aqui, professor. Então, é assim, por isso que não é tanta preocupação a preservação, porque nós sabemos como preservar. Todo mundo sabe a sua responsabilidade na manutenção deste ambiente maravilhoso que é a Amazônia, tá? E em especial o Amazonas. Eu não quis trazer uma foto, professor, para não dizer, olha o Martim, não. É uma foto da Embrapa e do INPE de 2019. Você vai ver a dimensão da floresta preservada, especialmente no estado do Amazonas. Maravilha, professor. O professor Marcelo Martinovic também está conosco, agradecemos pela gentileza da presença. Professor Marcelo, o senhor está com a palavra, querendo fazer uma pergunta? Não queria perguntar nada, eu queria agradecer aos economistas pela montagem desses painéis, pela escolha dos temas, agradecer ao professor Martinho, né, por estar com a gente, passando aqui para a galera esses conhecimentos no Amazonas. Eu tive a oportunidade de estar em Manaus, no Amazonas, algumas vezes, e recomendo a todos que se programem, para quem não conhece ainda, ter esse privilégio de conhecer essa bênção que é o Amazonas e o povo, né, do Amazonas, os manauaras, aqui em nosso país. Então, era isso. Então, Martinho, prazer rever. Também saúdo aqui o professor Calheiros, também de outro lugar maravilhoso, que é nosso querido Alagoas, que também tem bastante atuação profissional e pessoal em Alagoas. Então, é isso. Uma honra poder rever os amigos aqui. Deus abençoe vocês. Maravilha, professor Marcelo. Aliás, o nosso grande representante da Ordem dos Economistas no estado de Alagoas, o Marcos Calheiros, certamente será um dos professores que brevemente teremos o prazer de ouvir aqui também nesse segmento de compartilhar também o potencial econômico regional. Muito bem, pessoal. A Yasmin fez uma consideração aqui na tela, o Fábio Ribeiro dos Reis Nunes também. Fábio, você quer fazer verbalmente? Por favor, Fábio. Está na tela ainda? Bom, enquanto o Fábio se manifesta, Yasmin, quereis falar alguma coisa, Yasmin? Olá, é a primeira vez que eu participo de uma palestra. Vocês conseguem me ouvir, né? Sim, muito bem, Yasmin, pode falar à vontade. Eu conheço a FIA porque eu realizei uma MBA, eu não terminei, eu sou de Belém, apesar de não ser economista, mas conheço muito bem a região, sou biomédica aqui da UFPA. Meu irmão é economista e o meu pai é daí de São Paulo e tem digamos assim, eu aprendi muito com ele na área de navegação. O comentário que eu fiz é que não se pode pensar na nossa região, na vossa região brasileira, vocês que são do Sudeste, sem pensar em navegar. Então, quando eu fiz o comentário de que os rios são fundamentais, que navegação não é uma escolha, é porque é uma penitência. Então, vocês que são economistas, a micro e a macroeconomia da nossa região, ela não sobrevive sem os barcos, não sobrevive sem um contato com a água. Essa é a única consideração que eu faço. Hoje eu faço pesquisa na área biomédica, junto com a Irlanda, e estamos aqui para o progresso desta região. Então, agradeço a todos. Professor Martinho, muito obrigada. Muito boa o conteúdo da palestra e me despeço a vocês. Muito obrigado, Yasmin. Excelente, maravilha. Queres fazer alguma consideração, professor Martinho? Não, é assim, é a questão dos rios. Hoje, inclusive, novamente, voltamos a... quando eu vim do interior para Manaus, o barco levava 5 dias. Olha só. Hoje, ele leva 8 horas. Então, veja também que nós estamos avançando nesta logística, tá, professor? Continua o barco, só que hoje muito mais velozes, muito mais seguros. A ideia do barco de madeira ficou para o passado, né? Hoje temos barcos de alumínio, de aço,
que fazem esse trânsito de milhares e milhares de pessoas todos os dias, tá, pessoal? Aqui não é o ônibus não que faz essa movimentação de tantas pessoas entre os municípios e entre os estados, tá? Tem esse fluxo, tem linhas normais de navegação que saem Manaus-Belém, Manaus-Porto Velho, tá certo? Então, para você ver aí, e claro, Manaus-Santarém, coisa fantástica, é até uma grande oportunidade de conhecer a região. Eu sempre recomendo. Faça uma viagem Manaus-Belém, que você vai ter uma aula do que é a Amazônia. Você vai ver a floresta, rios e muita gente hospitaleira e assim, a diversidade cultural desse trecho, pessoal, é fantástico. Eu já tive a oportunidade de fazer e realmente é algo que eu mesmo, o Amazônia, ainda me surpreendo. Maravilha. Professor, eu tenho uma pergunta que é a seguinte: sempre que nós falamos de SUFRAMA, falamos da Zona Franca, nós sempre temos em mente os incentivos fiscais. Minha pergunta é: há algum estudo estratégico que sinalize quando que o mercado da região amazônica, digamos assim, que hoje vive basicamente pelos incentivos fiscais, que ele fique independente de incentivos fiscais e ganhe autonomia plena? Existe algum estudo, alguma previsão ou uma predição que seja? Aquele projeto que eu falei de Amazônia 2040, esse é um dos objetivos, tá? Quando nós vamos ter eu diria, sair desta dependência? É quando nós tivermos mais eficiência na logística, certo? O grande ponto, e uma melhoria na própria infraestrutura. Estamos avançando. Nós temos carência de energia, professor, há 5 anos atrás. Hoje, o Amazonas já está ligado com Tucuruí, né? Antes tinha outras dependências, hoje já estão surgindo alguns outros ramos industriais, e aí a própria exploração econômica de determinados produtos, determinadas atividades já começam a fazer sentido. Vou dar um exemplo. O próprio beneficiamento da castanha. Ele não é na Zona Franca, não, tá, professor? É lá no interior, distante da Zona Franca de Manaus, e não tem incentivos fiscais. Aí também a própria produção pesqueira não está na Zona Franca de Manaus, que a Zona Franca é só aquele pequeno espaço geográfico dentro da cidade de Manaus, tá? Entendi, No município de Manaus. Então, tem outras atividades que já começam a ter uma determinada representação na composição do PIB do Estado, tá? É a questão do petróleo e gás, é a questão aqui em Presidente Figueiredo, destinada para exportação, tem vários minérios que já começam a ser explorados de forma tranquila, de forma racional, e que começam, de certa forma, a gerar essas cadeias produtivas complementares ao modelo Zona Franca, tá? E tem um outro ponto, tá, professor, que eu sempre, até por formação mesmo, não dá para manter um modelo exclusivamente baseado em incentivos fiscais. E aí vem toda essa bagagem hoje embarcada na Zona Franca de Manaus, né? Falava anteriormente com o senhor das competências formadas no modelo Zona Franca, no Polo Industrial de Manaus. Manaus tem gente qualificada e que trabalha aqui do mundo todo. E esta troca de experiência entre executivos internacionais e nacionais e locais faz com que hoje muita coisa tenha surgido aqui. Um outro exemplo interessante de atividade econômica é o próprio desenvolvimento de software, tá? Então, vejam que as coisas estão mudando. A forma, a logística, as relações econômicas começam a ter mudanças significativas. E aí, só para finalizar, tem um outro projeto baseado naqueles valores, naqueles princípios que eu comentei com vocês, que está sendo experimentado ali na região sul do Amazonas, envolvendo Amazonas, envolvendo Rondônia, envolvendo o Acre. Por quê? Porque a dinâmica econômica daquela região é diferente. Ela é 100% integrada através de rodovias, com atividades econômicas muito mais dinâmicas, tá certo?
que envolve a piscicultura, envolve a pecuária, envolve a fruticultura, enfim. Então, tem muita coisa acontecendo e que já não está mais naquela visão exclusiva do modelo Zona Franca com incentivos fiscais. Maravilha, professor. Muito bem, então, partindo para o nosso final, nosso encerramento, agradecer aqui também o nosso ilustre representante nos Estados Unidos, o nosso ilustre André Vaccaro. Prazer em te ver, querido. Prazer, E antes de passar a palavra para o nosso vice-presidente fazer o encerramento formal do nosso encontro, eu vou, então, me despedir com nossos agradecimentos pela presença de todos e pedir ao nosso ilustre palestrante, a quem agradeço efusivamente, mais uma vez, por essa oportunidade de nos brindar com essa importante aula, que faça suas considerações finais, antes de passar a palavra para o professor Wilson Rabai. Por favor, professor Martinho. Só gratidão, professor, pela oportunidade e passar uma visão do que é a Amazônia, do que é o Estado do Amazonas, e também saúdo aqui algumas parceiras nossas. Aqui eu estou vendo aqui a Regina, né? E a Valéria também vi aí, que são executivas que trabalham numa grande indústria aí em São Paulo, que é nosso cliente aqui em Manaus também, então, que já começaram, professor, que operam neste ambiente, tá? No ambiente de incentivos, com acesso aos órgãos, às atividades. Elas são especialistas nisso aí, tá? Então, no mais, um fraterno abraço e realmente muita gratidão aí, professor Almir, pela também oportunidade, tanto na FIA quanto na Ordem dos Economistas, que a gente tem o maior prazer e o maior orgulho de representar. Maravilha, excelente. Muito obrigado a todos pela gentileza da presença, professora Selma pelo apoio, pela ajuda, a equipe da FIA, Monique, que agora está fora do país esses dias aí, a Carol, que também nos ajuda sempre, né? A Monique hoje está na Irlanda do Norte, ficando aí, fazendo um período lá, um sabático lá, não é um sabático, para ela está acompanhando uma bolsa de estudo sanduíche, maravilha. E então, mais uma vez, os nossos agradecimentos. Professor Wilson Rabai, eu passaria para o nosso ilustre vice-presidente para o encerramento dos nossos trabalhos formalmente. Por favor, professor Wilson. Está sem som, Wilson. Professor Almir, mais uma vez, gratidão ao conferencista, o Martinho, que deu um show do que é Brasil, do que é Amazônia, e nesse momento que fala tanto em sustentabilidade no mundo, o importante papel que o Estado representa, nós conhecemos um pouco mais o que está sendo feito de uma forma até espontânea pelo Estado, né? Claro que com os incentivos que são necessários para esse momento e pelo esforço que a sociedade tem que fazer para preservar aquilo que é de mais rico na nossa condição de vida. Cumprimentar mais uma vez a FIA e a Ordem dos Economistas e ao professor Almir por ter esse esforço danado para manter nós informados e atualizados. Parabéns para todos nós e a gratidão pelo trabalho de todos. Obrigado, queridos. Um abração e até a próxima. Obrigado, queridos. Tudo de bom.